Olá, gente, tudo bom? Então, essa é a nossa aula que eu vou mostrar para vocês como é que usam essas planilhas aí que eu disponibilizo aí para vocês, né? Espero que elas estejam ajudando aí na elaboração da periodização do treinamento, né? Então, as planilhas, basicamente, elas só automatizam alguns processos, não exclui você entender do processo de periodização do treinamento, entender das avaliações, fazer as avaliações dos seus clientes, entender uma dinâmica de progressão de carga, ela simplesmente vai obedecer o que você colocar de treinamento ali, né? Então, eu só vou mostrar para vocês como vocês podem preencher o treinamento, lembrando sempre que, para você entender da elaboração de uma periodização, você tem que estudar a teoria da periodização, obviamente pautada em todas as bases biológicas e mecânicas que norteiam o treinamento, ok? Então, para essa aula, né, essa tutorial aqui basicamente da planilha, eu também coloquei um PowerPoint só para eu estar me situando aqui do que eu vou estar discutindo com vocês aqui das planilhas. Então, eu coloquei alguns tópicos, né? Primeiro, né, preenchendo os objetivos dos mesociclos e das sessões e sessões de treino que vão ser colocadas na semana. Depois, elaborando efetivamente as sessões de treino de endurance nas modalidades que eu coloquei, a natação, o ciclismo e a corrida. Elaborando as sessões de treinamento de força e potência, tá? Eu coloquei 2 métodos, o treinamento de força tradicional, o treino resistido e a pliometria. Obviamente que no treino resistido tradicional você pode colocar também os exercícios do levantamento olímpico, os controles de carga são os mesmos. E depois analisando o desempenho ao longo das sessões, semanas e meses. Eu coloquei algumas análises, inclusive até algumas análises gráficas que permitem essas chamadas análises de desempenho, ok? Começando então, gente, ó, como a gente vai estar preenchendo aqui os objetivos dos mesociclos e sessões na semana. Então, lá na planilha, no Excel, já vou estar compartilhando ela aqui também com vocês, a gente vai encontrar esse layout que eu coloquei, onde vai ter os meses, os dias da semana, as semanas, os mesociclos e os objetivos. Ok? Por que não colocou meses aqui direto e objetivos? É que o mesociclo, muitas vezes, ele pode durar um pouco mais do que um mês e pode extrapolar de um mês aí para outro, então resolvi usar a terminologia do treinamento, né? Os mesociclos de treino e os respectivos objetivos. Então, vou compartilhar com vocês agora a planilha lá de treino. Vou só dar um stop sharing aqui e compartilhar o Excel com vocês. Então, tá lá. Essa é a carinha do nosso Excel que eu coloquei lá para vocês. Lá na área, vocês vão encontrar uma planilha que tem treino de força e potência, outra, treino de endurance, corrida, ciclismo e natação. E outra só treino de força, tá? Por que eu coloquei essas 3 planilhas? Ah, eu não trabalho, professor, com força e potência, eu trabalho só com treinamento de força, né, tradicional, vamos dizer assim, fazendo essa divisão didática aí, né? Trabalho só com musculação, vamos dizer assim. Beleza, então você não vai prescrever pliometria, nada, então se você quer ter um aluno de personal que só faz isso, você selecionou esse tipo de método de treino para trabalhar com eles, tem lá essa planilha. Ah, não, eu trabalho com força e potência, então eu preciso da planilha que tem os exercícios tradicionais resistidos e mais a pliometria. Então tem lá a planilha de força e potência, tá? Ah, eu trabalho com treino de endurance, padrão de movimento, corrida, tem lá essa planilha. Eu trabalho com natação, trabalho com ciclismo. Para cada uma dessas modalidades, eu coloquei planilhas individualizadas ali, tá? E essa que é meio que um combo, que eu integrei tudo. Coloquei treinos de força, potência, corrida, ciclismo e natação, né? Então, se você tem um triatleta caótico, né, de prescrever treino, pode pegar diretamente essa planilha aqui, tá? Então, eu escolhi usar já essa planilha combo, né, que tem de tudo, porque se você entender o funcionamento dessa, você entende o funcionamento das outras planilhas em separado, tá? Então, aqui, né, vamos supor que você começou a treinar, né, no dia 3 de janeiro. Depois, se você quiser editar isso daqui, né, quem tiver alguns domínios de algumas ferramentas básicas do Excel consegue fazer essa edição tranquila de excluir algumas células, né? Se vocês fizerem isso, tiver alguma dificuldade, pode me escrever aqui também, que eu ajudo na customização aí da planilha para vocês, tá? E vamos supor que você avaliou, fez o diagnóstico lá das avaliações do seu atleta e no primeiro mês
você selecionou aqui, ó, por exemplo, janeiro vai ser o meu primeiro mês de treinamento e o objetivo desse meu atleta é a melhora da força e potência sem alterações na composição corporal. Tá? Sei que isso é muito difícil, está acontecendo, pequenas alterações na composição corporal, obviamente, você vai ter, mesmo que você esteja utilizando métodos de treinamento de força e potência que não tenham esse objetivo de aumentar tanto assim a massa muscular. Então, é só um objetivo aqui ilustrativo, né, que eu estou colocando aqui para vocês, tá? Então, esse é o processo que você preenche aqui para que depois você tenha a possibilidade de você colocar quantas sessões e quais sessões de treinamento você vai estar inserindo para essa pessoa atingir efetivamente esse objetivo que você listou aqui, tá? Na rotina de treinamento, eu coloquei aqui também até a possibilidade, né, as opções de você colocar treino de segunda até domingo e nos períodos manhã, tarde e noite. A planilha, gente, ela é totalmente editável. Então, se aqui, ó, eu quero colocar, ao invés do período, professor, eu quero colocar o horário que esse meu aluno, que esse meu atleta está fazendo de treinamento. Não tem problema, você pode colocar. A planilha, ela é totalmente editável. Eu não coloquei células truncadas, né? Pode causar um problema, você pode apagar uma fórmula e dar errado depois os outros cálculos, né? Se acontecer isso daí, você tem que dar uma olhada, sempre tem uma planilha de backup, né? Inclusive as que estão na plataforma estão de backup aí, efetivamente, para isso. Mas a planilha é totalmente editável, né? Se você tem facilidade aí no Excel e quer mudar totalmente o layout, achei horrível isso aqui, que esse layout que você fez aqui, Bernardo, ficou péssimo, fica tranquilo, a liberdade de vocês montarem e alterarem ela é de vocês, ok? Tá bom? Então, olha lá, voltando lá para a planilha, então aqui eu coloquei já uma fórmula, tá, gente, que vai contabilizar as sessões de treino que você nomear e colocar aqui nos respectivos períodos. Então, aqui, por exemplo, eu nomeei treinamento de força, usei a sigla aqui, ó, TF, pliometria, plio, treino de corrida, ciclismo e natação. Se você alterar aqui qualquer uma dessas siglas que eu utilizei, ou escrever treinamento de força, para que você tenha automaticamente o cálculo feito aqui do número de sessões na semana, você tem que colocar o mesmo nome aqui, ó. Então, vamos supor aqui, ó, eu coloquei treinamento de força, TF. Então, vamos supor que essa pessoa faça treino de força na segunda de manhã, faça treino de força na terça-feira à noite, faça na quinta-feira de manhã e depois na sexta-feira à tarde, que seja. Como ele identificou através da fórmula, eu coloquei um soma C aqui, um count if, ele já identificou que a pessoa fez 4 treinos de força na semana, tá? Se você colocou mais pliometria, ó, sábado de manhã, ó, vai fazer pliometria. Você escreveu igualzinho, tá ali no que eu coloquei indicado, ele já vai somar aqui, ó, não sei se vocês já viram, já vai somar aqui a pliometria. Vai fazer pliometria também na quinta-feira à tarde, tá? Colocando tudo coisas aqui hipotéticas, tá, gente? Ilustrativa, meramente para ensinar o funcionamento da planilha. Então, ele já contou. Olha, corrida na quarta-feira de manhã. Tá aqui, ó. Apareceu já. Segunda tarde, ciclismo. Coloquei, deixa eu ver se eu coloquei aqui, até esqueci como eu coloquei. Já contou aqui. Natação, domingo de manhã essa pessoa quer nadar. Então tá lá. Contabilizou tudo e automaticamente fez o cálculo do quanto que cada uma dessas sessões de treino representam do total do treinamento. Então, 44% do treino dessa pessoa é de treino de força, 22% é pliometria e 11% para cada um desses daqui. Se você somar, obviamente, vai dar 100% das sessões de treino desta pessoa. Tudo bem? Entendido essa primeira parte? Essa é mais tranquila, ali ainda na palhetinha, na palheta do macro, tá?
Vou voltar no PowerPoint que eu fiz mais para eu me nortear do que eu tenho que passar aí para vocês. Eu não tenho muita didática no Excel. Eu faço as coisas, depois eu, sinceramente, não sei explicar muito bem, né? Não tenho tanta paciência, desculpa até falar isso, não tenho tanta didática de ensinar alguns comandos ali que eu fiz no Excel. Peço até desculpas em relação a isso daí, né? Por isso que eu acabei fazendo meio que o PowerPoint para fazer essas explicações, tá? Então, vamos voltar lá no PowerPoint. Legal, acho que o primeiro tópico que eu tinha proposto já foi. Segundo, elaborando as sessões de treinamento de endurance. Então, lá no treinamento de endurance, a gente vai ter 3 modalidades, né? O ciclismo, a natação e a corrida. Então, aqui eu botei um exemplo do layout que a gente tem no treinamento de endurance corrida, e eu vou abrir lá o Excel para explicar para vocês como que ela funciona, tá? Só trocar aqui a tela para o Excel. Tá lá. Como essa planilha que eu coloquei, que eu estou usando de exemplo aqui na aula, ela integra endurance e força e potência, né? Eu não consegui colocar de uma outra forma que não palhetas separadas aqui, por exemplo, para o mês de janeiro. Então, tudo que você for prescrever, por exemplo, de natação para o mês de janeiro, você vai ter que abrir essa palhetinha aqui. Ciclismo, você vai ter que abrir essa palhetinha. Corrida, essa. E o treino de força e potência, essa daqui. Agora mudou para fevereiro, tá? Mesma coisa. Você vai ter que abrir as palhetas especificamente do mês de fevereiro, março para cá, e assim vai efetivamente até o final do ano, tá? Eu não consegui fazer algo mais simples, né, do que isso daqui, né? Desculpa até que a planilha ficou gigante, né? Eu sei disso, mas eu não consegui fazer algo mais simples do que isso. Vamos lá para o treinamento de endurance, né? Vamos abrir primeiro aqui o da natação. Se você tem um atleta de natação, eu coloquei aqui o layout, né, o dashboard, vamos dizer assim, não sei se essa conotação está correta, para você elaborar o treino. Então, se você for elaborar o treinamento, você só vai usar essa parte aqui, ó. Vendo que aqui a gente tem a primeira semana, aqui a gente tem a segunda semana de janeiro, as datas estão todas certinhas aqui, a terceira semana de janeiro, a quarta semana de janeiro. Ah, eu vou usar agora, vou começar a prescrição a partir de fevereiro. Você vem aqui, natação, fevereiro, né? Joga para a esquerda aqui, ó, que ficou desformatado. Desformatado não, estava fora do lugar. E você tem aqui, ó, as datas certinhas, né? Desculpa, o meu PowerPoint, o meu computador, tá, gente? Ele está no inglês. Mas quando você baixar a planilha para o seu computador e ele tiver no português, ele vai traduzir tudo isso daqui, tá? Então não fiquem assustados aí e tal, é que esse meu computador ele tá no inglês, tá? Mas se você baixar para o seu e tiver em português, ele automaticamente traduz tudo isso. Então aqui, ó, segunda-feira é dia 31 de janeiro, terça-feira, 1º de fevereiro, domingo, desculpa, dia 6 de fevereiro, tá? Então na natação eu vou usar a aba de janeiro, tá? Onde você vai ter que montar é basicamente nesse dashboard aqui, nessa parte aqui que eu coloquei. Então, eu coloquei uma parte de aquecimento, a parte de treinamento intervalado, se você for prescrever, se você não for prescrever o treinamento intervalado, deixa em branco, e o treino contínuo, se você for prescrever ou não, ele está aqui também à disponibilidade. Então, vamos supor, ó, eu coloquei uma sessão de exemplo. Segunda-feira, 3 de janeiro, fez um aquecimento de 500 metros, numa velocidade 10% abaixo da velocidade limiar. Onde está a velocidade limiar? Está aqui, ó. Então, aqui você tem que colocar qual é a velocidade limiar dessa pessoa que você identificou através do teste, né? Então, o treino de endurance, ele tem esse pré-requisito. Você tem que fazer a avaliação, né? E aqui nessa planilha eu estou usando as velocidades do limiar, seja ventilatório ou ponto de compensação respiratória, aí é você quem vai determinar efetivamente, mas para mim eu coloquei como um parâmetro de prescrição do treinamento de endurance. Então, seja natação, ciclismo ou corrida, você vai ter que preencher ali naquela célula específica, tá? Qual é a velocidade de limiar
do seu aluno, do seu atleta. Então, aqui, pelo teste, eu vi que uma pessoa, né, hipotética, tem uma velocidade limiar de 1 metro por segundo na natação. O aquecimento consistiu de 500 metros, 10% abaixo dessa velocidade. E aqui eu coloquei na natação especificamente a distância para a parcial de 25 metros. Ah, professor, eu nado a pista de 50, eu quero passar para o meu atleta a parcial dele de 50 metros. Troca aqui para 50 metros, que automaticamente aqui, ó, no treino, ele já vai partir, já vai colocar a parcial, que seria dos 50 metros, para essa pessoa percorrer os 500 metros nadando, tá? Parcial dos 50 metros, ok? Então, aqui está a montagem do treino, aqui 25, vou voltar, tá? Aqui está o intervalado e aqui está a parte final, tá? Então, vamos supor que na parte final, aqui no contínuo, né? Sei lá, vamos supor que você queira fazer uma parte final aqui do treino, ou se você quiser prescrever só um aquecimento, vou copiar até esse aquecimento aqui, ó, na terça-feira, e um contínuo de 3.000 na velocidade do limiar, é só colocar aqui, ó, o 100%, opa, e ele já vai sair aqui a parte inicial do aquecimento e o contínuo, qual que vai ser a parcial dos 25 metros que essa pessoa tem que fazer para estar nadando nessa velocidade de limiar de 1 metro por segundo. Ok? Então, e aqui, né, entra a codificação do treinamento, automaticamente ele vai calcular para a gente, a planilha vai calcular o tempo da sessão, a duração da sessão e a distância percorrida nessa sessão. Então, tem 500 metros de aquecimento, mais 3.000 aqui do contínuo, e assim vai. Ao intervalado, tem o número de sprints que você tem que dar, qual a distância que você programou para esses sprints, qual é a velocidade que você quer que o atleta nade esses sprints, qual a distância da pausa que você vai querer para esse atleta, qual a velocidade limiar dessa respectiva pausa, ok? Então, essa é a planilha do treino de endurance, modalidade natação. Vamos partir para as outras, né? O ciclismo e a corrida, que basicamente eu usei o mesmo layout, vai ficar um pouco repetitivo, então vou passar um pouco mais rápido, tá? Ciclismo. Tá lá. Eu usei também aqui a velocidade, a potência, que agora no linear, aqui o ciclismo tem um complicador, né? Tem que ter um potenciômetro, puxa vida, né? Todo atleta que tem um potenciômetro, realmente foi uma limitação, é uma limitação aqui dessa planilha, tá? Então, ela é restrita efetivamente a alguns atletas que tenham esse equipamento na bicicleta, que é o potenciômetro, tá? Então, aqui eu coloquei de exemplo uma pessoa que tem uma potência de limiar de 250 watts. Então, no aquecimento, por exemplo, na quarta-feira vai fazer o treino, tá? Vai aquecer 10% abaixo do limiar durante 15 minutos. Depois vou fazer um intervalado de 8 sprints de 2 minutos, com uma intensidade 20% acima do limiar, um tempo de pausa também de 2 minutos, numa intensidade que seja na potência de limiar. Tá? E um contínuo depois de a 80%, vou colocar só 20 minutos aqui, que os outros dias estão tudo contínuo. Tá lá. Tá? Então, ele vai sair aqui a parte do aquecimento, vai sair descrito aqui a sessão do intervalado, o contínuo e a duração da sessão. Tá? Coisa importante, tá, gente? Só alterem essa parte aqui da planilha, porque as demais partes da planilha, elas estão todas com fórmulas, tá? Então, na primeira semana, na segunda semana, sempre altere só essa parte aqui, porque as demais, elas estão com fórmulas, tá? E eu não deixei a planilha travada, então, você pode, sem querer, alterar uma fórmula. Uma coisa que eu esqueci da planilha de natação, tá? Automaticamente, eu coloquei aqui um gráfico para você poder acompanhar a dinâmica de alteração de volume e intensidade ao longo das sessões. Tá? Uma informação aí importante que pode ajudar você na elaboração aí dos treinos, nos controles de carga, nas suas tomadas de decisão,
são os controles de carga ao longo das sessões. Então, tanto para a sessão de natação também, né, para a planilha da natação, eu coloquei também. Aqui não tem nada porque a gente não montou nenhuma das sessões, mas se eu montar uma outra sessão, ó, vou só copiar essa sessão aqui da segunda para sexta-feira, por exemplo, ó, ele já vai automaticamente mostrar as alterações de volume e intensidade que aconteceram em função da elaboração do treinamento que você fez, tá? Tudo bem, gente? Enviem aí as dúvidas depois, que realmente eu reconheço que não tenho uma boa didática aí no Excel. Espero que vocês intuitivamente aí usem bem as planilhas, porque eu sei que a minha explicação aqui ela não é das melhores, ok? Desculpem aí mais uma vez. Para a gente finalizar o treinamento de endurance, né? O padrão de movimento aqui, corrida. Vou usar também a planilha de janeiro, tá? Então, aqui a mesma coisa, tem que colocar a velocidade do limiar, também advinda de um teste de limiar que vocês façam. Aqui um exemplo, uma pessoa que tem a velocidade limiar de 10 km por hora, a sessão de segunda-feira teve um aquecimento abaixo do limiar de 10 minutos, não teve intervalado e teve contínuo de 60 minutos na velocidade do limiar. Aqui embaixo vai sair a descrição da sessão, tempo total e distância percorrida, tá? Isso aqui eu pensei mais nesse layout aqui de baixo, né, em gerar automaticamente aí a descrição da sessão, que assim vocês podem, quem quiser, copia, cola, passa no WhatsApp aí do seu aluno de consultoria online, que seja, não importa, aí já é uma questão muito mais logística do que de elaboração de treino e fisiológica, tá? Intervalado também está aqui, nas mesmas configurações lá da natação e do ciclismo, número de sprints, tempo do sprint, a intensidade que vai ser realizado esse sprint, o tempo de pausa e a intensidade da pausa, tá? Ah, professor, é pausa passiva, não tem tempo, não tem intensidade da pausa, deixa em branco. Só tem 2 minutos de pausa passiva e vai ficar parado ali, não tem velocidade de deslocamento, deixa em branco, ok? E assim vai, também a mesma coisa, gera os gráficos aqui automatizados. Beleza? Última planilha, última aba, né? A prescrição do treinamento de força e potência. Deixa eu só pegar minha colinha no PowerPoint para ver se eu estou dentro do esquema que eu tinha montado. Isso aí mesmo. Agora, a elaboração das sessões de treinamento de força e potência, tá? Lá no Excel. Ah lá, gente, vou pegar também a aba de janeiro, força e potência, FP. Aqui, janeiro, corrida, janeiro, ciclismo, janeiro, natação. Aqui são as análises de força e potência que eu já vou discutir com vocês. Na planilha do treinamento de força e potência, o layout que eu coloquei foi dar uma opção para vocês elaborarem 15 exercícios por sessão, tá? Eu não gostaria de fazer essa sessão com 15 exercícios, brincadeira, mas aqui é uma opção. Então, aqui nos exercícios, vocês vão colocar o nome dos exercícios que vocês vão estar prescrevendo. Eu dei uma opção também de 6 séries. E aqui tem que anotar as cargas referentes a cada uma das séries e a pausa que você deu referente a cada uma das séries, ok? Então, aqui, né, não é uma obrigação você usar 3, 4, 5, 10, 12, 15 exercícios. Já me fizeram perguntas, né? Aqui, acho que eu não expliquei direito, né? Mas a pessoa falou assim, mas no seu treino você não prescreve treino em circuito. Lógico que a gente prescreve muitas vezes treinos em circuito e tal, tudo mais. Você mostrou uma planilha que você só prescreve treino com série simples, sei lá, o que mas, gente, a planilha você pode manipular e usar o treino em circuito, é só você manipular a pausa que você vai ter entre os exercícios ali, ok? Então, não é uma planilha que permite só treino X, Y, Z, é uma planilha que permite análise de controle de carga, tá? Monitoramento de controle de carga. Como você vai prescrever o treino, já é outra história, ela permite isso daí também, tá? Então, aqui, voltando para o PowerPoint, você tem que colocar a pausa, até esqueci, vamos supor que esse último exercício aqui é um Hang Power Clean, você quer colocar uma pausa de
120 segundos, por exemplo, tá? Então, aqui vai entrar no cálculo da densidade do treinamento, que é outra aula que eu já gravei para vocês. A gente tem essas análises aí feitas. E aqui do lado direito, tá? Aqui também, ó, vai ter a data certinha, que vai aparecer em português aí para quem tiver com o Office ou o computador em português, a data certinha, tá? Aqui em amarelinho eu coloquei semana, então se você jogar para baixo, aqui, ó, quarta, quinta, sexta, né? Aqui são todos exemplos que eu coloquei, tá? Quando você for para escrever o seu treino, obviamente você tem que deletar tudo isso. Isso é válido também lá para o treinamento de endurance. Eu deixei algumas sessões ali montadas só para eu saber se as fórmulas estavam contabilizando certinho, tá? A segunda semana vai estar para cá e assim vai o mês de janeiro. Vamos ver a terceira semana de janeiro. Hoje é dia 26. Então, estamos aqui, 22, 3, quarta semana de janeiro. Hoje é dia 26, quarta-feira. Estou gravando essa aula para vocês. Hoje, 26 de janeiro, 9h17 da noite. Ok? Então, não sei se todo mundo entendeu essa parte aqui do treinamento de força. Pliometria, coloquei aqui porque os controles de carga são diferentes, né? Você vai ter a altura, como que você vai fazer esses saltos. Aqui eu coloquei um exemplo, ó, vou fazer o box jump, eu vou saltar em cima de uma caixinha, de uma altura de 50 centímetros. Vou fazer 20 movimentos aqui, ó, 4 séries de 20, né? Nossa Senhora, deixa eu tirar esse exemplo aqui, vai fazer 6 movimentos, 4 séries de 6 movimentos. E a altura que você vai saltar vai ser 40 centímetros, tá? E a pausa aqui entre as séries de 120 segundos. Aqui é a mesma coisa, você vai colocar todos os exercícios pliométricos que você quer colocar na sua sessão, as séries e os movimentos e a altura. Poxa, mas eu estou fazendo um exercício de pliometria que não tem altura. Deixa zero, deixa sem nada, ok? Aqui eu estou contabilizando exercícios que você pode calcular, que você pode ter acesso à altura, seja de queda ou à altura que você vai saltar. Ok? Uma análise importante, um controle importante na pliometria. Já discutimos isso nas aulas aí específicas e você faz uso do seu conhecimento aí para estar colocando aí na planilha ou não, tá? Tudo bem, gente? Tranquilo dessas análises aí dessa prescrição aí do treinamento de força e potência? As análises do treinamento de força e potência de cada uma das sessões, eu já não consegui colocar na mesma palheta, tá? Então, vocês vão ter que vir aqui, ó, análises, força e potência, ó. Nessa palhetinha, vai ter as análises que foram feitas da sessão da primeira semana, segunda, terceira, quarta semana do treino de força do mês de janeiro. Então, aqui estão os controles de carga da primeira semana, segunda, terceira e quarta semana do mês de janeiro. Ah, e a pliometria, aquela pliometria que você montou lá, ilustrativa, ela está aqui, ó. Primeira semana do mês de janeiro, está ali, ó, a altura que foi de 40 centímetros, a quantidade de movimentos que você fez na sessão, que foi 24, e a análise e a representação gráfica disso daqui. Se você montar as outras sessões lá de janeiro, ele vai mostrar efetivamente isso para você aqui no gráfico, tá? Ficou grande a planilha, né? Essa aula aqui tá ficando grande, tá? Mas isso aqui é mais um tutorial, então só vou colocar mais um pouquinho. Eu acho que tem que guardar, assistir aos poucos e ver efetivamente como que vocês vão utilizar, se é válido aí ou não aí para o dia a dia de vocês, tá? Espero que ajude. Pelo menos é um trabalhão, hein, gente? Mas se não ajudar, também, se vocês precisarem de alguma customização, é só vocês me mandarem que eu posso dar um help aí. Tá bom? Então, voltando para o PowerPoint, só a minha colinha lá. O último tópico que eu listei, controle de carga, fazendo as análises de desempenho, né? Carga que a gente coloca é quantidade de treino, né? As análises de desempenho advindas aí do treinamento. Então, aqui está o layout que a gente vai encontrar lá no Excel e eu vou direto agora com vocês lá no Excel.
Para ver essas análises de desempenho em geral, vocês vão voltar na palheta macro e aqui embaixo vão ter as modalidades: natação, ciclismo, corrida, o treinamento de força, a pliometria. Essas análises, elas estão de 1 até aqui 52, que é o número de semanas que a gente vai ter no nosso ano de 2022, e as análises também estão por meses, tá? Então, aqui, natação, ciclismo, corrida, treinamento de força e pliometria ao longo dos meses, tá? Aquelas sessões que nós montamos lá, meramente ilustrativas, de natação, tá um monte aqui montada, porque estava dando alguns erros de umas fórmulas, eu decidi deixar tudo preenchido para ver se as fórmulas estavam funcionando, tá? Então, aqui está a intensidade relativa à velocidade limiar, o tempo total na semana, a distância percorrida também na semana, o tempo que o atleta nadou acima da velocidade limiar e o quanto que isso representa, né, do total aí do treinamento. Análises importantes do treinamento de força, do treinamento de endurance, ok? O quanto que o atleta está fazendo treino contínuo, intervalado, ou quanto está nadando acima ou abaixo do limiar. Nadando, correndo e pedalando, ok? A mesma coisa para o ciclismo, a intensidade, o tempo total. Aqui, no caso, também é o tempo acima do limiar e quantos por cento estava acima do limiar. Para a corrida, a mesma coisa. No treinamento de força, as métricas, né? A carga, né? A intensidade, como está sendo colocada, o volume de carga, né? A métrica mágica do momento, a densidade e o quanto que nós tivemos de alteração disso ao longo dos microciclos. Para a pliometria, a altura, o número de movimentos e a densidade. Ok? E aqui as análises, as mesmas análises, só que agora, ao invés de ser análises da semana, são análises dos meses. Os gráficos onde vocês vão ter essas análises, elas estão aqui do lado, tá? Então, aqui, não sei se ficou bom o layout, se não ficou bom, até desculpa, não sou muito bom de layout aí do Excel, mas aqui estão as análises da natação, semanas, e aqui do lado, meses, do ciclismo, que vão ser geradas automaticamente conforme os treinos forem sendo prescritos, da corrida, do treinamento de força e da pliometria. E aqui embaixo, algumas análises adicionais do quanto que o atleta, a pessoa percorreu, treinou acima ou até a velocidade efetivamente do limiar. Então, aqui na natação, estava tudo mais preenchidinho, ó, 19% dos treinos estavam acima do limiar e 80% abaixo do limiar. Então, aí vocês pegam, assistam as aulas da distribuição de intensidades, né, do treinamento de endurance, vejam o que tem na literatura e o que vocês prescreveram está de acordo com o que tem efetivamente na literatura a respeito de distribuição de intensidade do treinamento de endurance ou também do treinamento de força e potência. Beleza? Gente, eu espero que as planilhas elas ajudem vocês aí a prescrever o treino, né? Eu sei que as pessoas hoje prescrevem treino para bastante gente, às vezes um empecilho para fazer uma periodização é o tempo que você vai ter que investir para montar o treino, né? Então, eu fiz essas planilhas aí mais pensando em otimizar o tempo que vocês têm para prescrever treino, que elas vão fazer esses controles, essas análises automatizadas, tá? Desculpem a minha falta de didática no Excel, em explicar cálculos, em explicar essas contas, essas análises aí que eu fiz, se bem que as análises também elas estão bem especificadas nas aulas específicas, né, de controle de carga e treinamento de análise de desempenho como um todo. E as planilhas são livres, são editáveis, né? Elas não estão travadas. E qualquer pessoa que tiver um bom domínio ou alguma expertise a mais aí no Excel pode até melhorar essa planilha. Se melhorar, manda de volta para mim. Obrigado, brincadeira. Mas espero que elas ajudem. Aí eu fiz para que vocês possam ter um pouco mais de liberdade para prescrever os treinos e ter esses controles aí a mais, tá bom? Obrigado, gente, abraço.